Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, como tá aqui no título, eu vou conversar com vocês um pouco sobre a minha transição de carreira, a nova graduação que eu decidi fazer. E o meu intuito desse vídeo é que talvez eu consiga atingir alguém que esteja também passando por isso, que a minha história sirva de algum acolhimento, alguma inspiração, uma fala amiga. E se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer, meu nome é Isadora Mundim e aqui eu compartilho um pouco do meu mundinho com vocês. E até essa mudança de sobrenome utilizando o Mundim, porque se você já assistiu algum vídeo passado, verá que eu usava o Alves. Mas até essa mudança do sobrenome tem a ver com a fase em que eu me encontro. E o Mundim é sim um sobrenome que foi registrado, tá na minha certidão de nascimento. Eu não tenho mais certidão de nascimento, eu tenho certidão de casamento. Eu não sabia que quando eu fosse casar eu tinha que entregar minha certidão de nascimento, agora eu só tenho certidão de casamento. Mas nela tem Mundim. Você entendeu? Se não entendeu, vá se f... Voltando ao tema, agora que eu já me apresentei pra você, eu vou começar contando a parte quando eu terminei o ensino médio, porque quando eu terminei o ensino médio eu tinha 16 anos, e daí nas férias eu fiz 17 e entrei pra faculdade. Eu tinha um sonho de fazer odontologia, mas eu não tinha dinheiro e não consegui bolsa pra odontologia. A minha nota no Enem foi suficiente pra eu conseguir bolsa pro curso de nutrição, que foi o curso que eu entrei. E na época do meu vestibular, eu podia cursar outras faculdades, passar no vestibular fazendo as provas, né? Eu sei que teve um período que era só pelo Enem, enfim. Eu ainda podia fazer. Eu passei para odontologia em outras faculdades particulares, só que eu não tinha dinheiro. Passei para Química na Federal, passei para Direito, consegui bolsa para Direito. Vocês estão conseguindo entender a diferença dos cursos? A ramificação de vestibulares que eu fiz? Ou seja, eu não sabia o que eu queria de verdade. Entrei para Nutrição, gostei demais. Inclusive, se você pensa em fazer nutrição, ele é da área da saúde, mas ele é de exatas. Gente, tem tanta conta. No meu primeiro ano de faculdade, eu já... No segundo período, primeiro período não tinha não, mas no segundo período já começaram os cálculos. Inclusive, eu ajudava as minhas colegas, que eu estudava de manhã, e à tarde eu ajudava elas a relembrarem regras básicas da matemática, porque tinha muitas pessoas ali que não viam aquilo há muitos anos, que já tinham terminado o ensino médio há muito tempo, como é o meu caso agora, na minha faculdade que eu vou entrar, e eu vou chegar lá pra contar pra vocês. Então, eu ajudava essas colegas lá, na parte da tarde, a gente fazia grupo de estudo. Então, assim, graças a Deus, eu tive muita sorte de ter uma sala muito acolhedora. Tinha muitas mulheres, acho que no meu curso tinha 1 ou 2 homens. Eu me formei em nutrição e eu fui, assim, gostar mesmo do meu curso no último ano. Porque foi quando eu comecei a atender. E eu gostei principalmente da parte de nutrição industrial. Eu sei que muitas colegas minhas não gostavam. Tinha muita coisinha assim complicada de fiscalização de uma cozinha industrial, de uma cozinha de um restaurante, porque se você for num restaurante, ele não for assinado por nenhuma nutricionista, a supervisão de nenhum nutricionista ou de ninguém da área da saúde ali, da alimentação, corre, viu, gente? Tem que estar tudo certinho. E eu segui nesse caminho, mas eu percebi que a gente cresce ouvindo que você tem que entrar numa faculdade a todo custo, que se você terminou o ensino médio, eu não sei como é agora a cabeça desses jovens, porque eu tô chegando nos 30, mas quando eu tinha 16 anos, era muito, você tem que entrar pra uma faculdade, sabe? Se alguma amiga minha não entrasse, algum colega não entrasse, no primeiro ano a gente já olhava assim, ai... Tadinha. Tadinha, que barra! Nossa, sabe essa coisa da faculdade? Claro que é super importante, eu não tô aqui pra falar que faculdade não é importante, né? Deus me livre, mas pra que talvez você saiba realmente o que você quer. Porque eu não sabia o que eu queria. E é super normal, às vezes, você entrar na faculdade e trocar de curso. Tem gente que entra e fala, olha, não era aquilo que eu queria. E tá tudo bem. E é sobre isso, e tá tudo bem. Eu me encontrei na nutrição, consegui terminar esses 4 anos sofridos de faculdade. Não foram fáceis, financeiramente falando, nem relacionado à minha saúde. Mas eu persisti e... com 20 anos formei, e aí conheci o Hugo, aconteceu tudo isso, e aí eu fui pro mercado de trabalho. Tive muita sorte porque consegui atender em várias clínicas por porcentagem, então eu não precisava alugar a sala, porque o aluguel de sala é muito caro, então eu só passava a porcentagem daquilo que eu atendia. Se eu não atendia, eu não pagava, então... tava ótimo pra quem tava começando. E aí eu também comecei a gravar vídeos pra internet. Então desde aí dos meus 21 anos eu gravo vídeo pra internet. Seja de nutrição, da minha vida, viagem, vlog. Eu gosto de me comunicar. Desde os 21 anos gravando vídeos de nutrição, fazia vídeo de humor, gravava com o Xenan, porque quando eu conheci meu marido ele já fazia vídeos de carros pra loja que ele trabalhava. Então tudo isso me fez gostar de comunicação. trabalhar nesse meio, estar ali no marketing, fazendo edições de vídeos, imaginando e criando. Então eu gosto de criar, fazer vídeo e me comunicar aqui com vocês.
e engraçado. Eu amo fazer os vídeos, mas eu ainda tenho um pouco de vergonha de falar em público. Sempre que eu tenho uma oportunidade de falar em público, eu fico mais nervosa do que o normal, do que se fosse pra um vídeo. O vídeo, se você me deixar aqui, eu falo por 4 horas, mas em público eu ainda dou uma travada. Só que isso não me impede de ir e tentar pra que eu evolua, né? Então a gente tem que se desafiar sempre. E um novo desafio que eu comecei foi o curso de jornalismo. Eu conversando com o Xenão no nosso trabalho, no nosso meio, nós fazemos coberturas de eventos de automobilismo, a gente vai e mostra, só que sempre as coberturas dentro do nosso canal, como foi a WEC, que eu gravei aqui pra vocês, mostrei como que é, que não vai muito pra Stock Car, eu vou com ele, ajudo a criar, edito, então assim, esse mundo todo me atrai. Gente, eu recomendo. Foi quando decidimos fazer faculdade de jornalismo, Xenão e eu, porque desde que eu parei de atender, eu fui assessorando ele, fiz cursos de modelo, eu tenho DRT, porque não sei se vocês sabem, para você ser modelo, não é só você falar que é modelo ou colocar lá na bio que você é modelo, você tem que ter um DRT. E isso hoje em dia é muito mais importante, porque infelizmente a carreira de modelo, ela tá um pouco banalizada. Vocês podem ver que algumas mulheres aí que não trabalham como modelo, colocam modelo ali, mas elas fazem outra coisa. Até assim, matérias que aparecem, aquela vez daquela polêmica que o Neymar estava como modelo no helicóptero, alguma coisa assim, falaram que era modelo. Mas não era modelo, não tinha DRT, ela fazia outras coisas. Então, nós temos que buscar sempre nos profissionalizar naquilo que a gente gosta de fazer. E se você gosta de fazer muitas coisas assim como eu, é importante que você sempre pare, reflita, se acolha, para entender se você tá gostando de fazer aquilo. Eu sempre falo muito, até pra minha mãe, eu falo, a vida ela é só uma e ela é muito curta pra gente fazer aquilo que a gente não gosta. Então, eu não fazia aquilo que eu amava quando eu atendia, sabe? Eu gostava muito dos meus pacientes, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, a gente dava muito certo, tinha pacientes que a gente passava de 1 hora de consulta, porque a alimentação, ela tem muito a ver com emoção, então essa era a parte que eu gostava. Mas chegou um momento que não deu mais, e a parte de trabalhar como modelo sempre foi o meu sonho desde criança. Acho que toda patricinha sempre quis ser uma modelo. Eu era muito patricinha quando eu era criança. E já fazem 3 anos que eu parei de atender e atualmente trabalho como assessora do Xenão, como modelo, crio conteúdo, então sempre sigo me comunicando. Então por que não começar o curso de jornalismo? Quando eu entrei mais a fundo para entender o que o jornalista fazia, eu gostei mais ainda, não só por escrever matérias ou ser repórter ou trabalhar no jornal, porque quando a gente pensa assim, ele vai ser jornalista, a gente já imagina ali o William Bonner apresentando o Jornal Nacional, né? Isso é muito bom, mas é um leque. Você pode depois se especializar em marketing, em assessoria. Eu gosto muito de trabalhar com assessoria junto com meu marido. E hoje, você não precisa trabalhar só num canal de televisão. Temos várias plataformas onde você pode se comunicar. Graças a Deus, a gente tem liberdade de expressão. Corta isso. A gente tem várias plataformas onde a gente pode se comunicar, falar nossa opinião, gravar sobre temas diversos, né? Então tem canais enormes onde a pessoa fala as notícias do próprio canal do YouTube e tem muitos seguidores. Então assim, só pra mostrar, simplificar pra vocês, que não precisa ser necessariamente numa TV, por exemplo, né? E eu tenho amado, eu comecei nesse semestre agora, né? Estamos em setembro, eu tô gravando esse vídeo em setembro de 2025 e eu comecei a faculdade de jornalismo agora em agosto e confesso pra vocês que eu tô gostando muito, tô estudando muito a história do jornalismo, né? O primeiro período é assim, infelizmente não deu pra eu aproveitar nenhuma matéria da nutrição, né? Porque era da saúde, mas refletindo sobre a minha trajetória profissional, principalmente até agora, com os meus 28 anos de idade, eu entendi que eu precisava me desapegar de uma identidade profissional que eu tinha, da Isadora Alves, nutricionista. A Isadora Nutri. Por muito tempo eu fui a Isa Nutri, a Isadora Nutri. Muita gente falava assim comigo. Hoje em dia eu nem gosto muito de falar que eu sou formada em nutrição, porque sempre que eu falo isso, alguém me pede uma dieta, me pede alguma dica, me pergunta se o pão engorda ou se o água com limão realmente funciona. Bicha, eu não sei se... Ó... E eu não quero nem ficar falando muito desses assuntos mais, porque eu tô numa nova fase, eu me sinto uma nova Isadora. Uma nova mulher. E você não é só a sua profissão. Outra coisa que eu tive que colocar muito na minha cabeça foi isso. Às vezes a gente se coloca numa caixinha e acha que a gente é a nossa profissão. Eu era a Isadora Nutri e eu só ficava ali. Muitas vezes eu não conseguia olhar para outras
coisas e achava que só porque eu formei naquilo eu tinha que fazer aquilo o resto da minha vida, mesmo eu não estando feliz mais fazendo aquilo. Era muito bom financeiramente pra mim, principalmente depois de um tempo, quando eu consegui ainda mais pacientes, ainda mais lugares pra eu atender. Foi muito bom, mas não estava me fazendo feliz. Então eu cheguei num momento da vida que eu tive que colocar numa balança o que estava compensando mais. E aí, com o convite do meu marido para eu trabalhar com ele, essa balança pesou ainda mais pro fato de eu ter que parar de atender, e aí eu já não tava feliz mesmo fazendo aquilo, e aí já juntava que eu sentia que eu tava num caminho que ele não refletia mais sobre mim, e compartilhar isso aqui nas minhas redes sociais, falar isso em voz alta e deixar no meu canal como um registro de uma transição de carreira que eu tive, contar um pouco da minha trajetória, e talvez daqui 5 anos eu volte e fale, gente, tô fazendo outra coisa, decidi empreender, abrir um projeto, abrir uma loja, sei lá. O importante é que você faça aquilo que você gosta. Hoje em dia tem muito a romantização do trabalho, eu até falei sobre isso na minha apresentação no meu curso de comunicação, e a gente tem que parar para refletir até que ponto isso é importante. Tem muito essa coisa do, trabalho enquanto eles dormem, se doe ao máximo, como se você fosse o seu trabalho. E é claro que é importante você trabalhar, se dedicar em tudo que você for se fazer, tudo que você se propõe a fazer, você dá o seu melhor. Mas até que ponto isso é importante? Até que ponto isso vale a sua saúde mental? Tá custando a sua saúde mental? Tá custando o seu tempo com a sua família? Você tá feliz fazendo aquilo? Às vezes nem tá dando retorno financeiro suficiente. Então é importante você não romantizar tanto esse excesso, porque isso pode te adoecer. E me adoeceu. Então, mais um motivo para eu compartilhar com vocês, para que você sempre volte para você e reflita um pouco, sabe? E compartilhar isso aqui com vocês também representa para mim que eu consegui fazer essa transição de carreira e que agora eu tenho maturidade para falar com vocês. E principalmente conseguir entender que a vida ela não é uma linha reta, que a escada que a gente sobe, os degraus são do mesmo tamanho, porque não são. Nós estamos sempre nos reinventando, aprendendo e mudando. Isso é importante, né? Principalmente para o nosso desenvolvimento pessoal, para que a gente possa crescer e evoluir. Então a gente está em constante mudança e a gente torce para que essa mudança seja sempre para melhor. E eu sinto que eu tô mais feliz, eu tô mais realizada, tô trabalhando, fazer faculdade e trabalhar ao mesmo tempo. Não é fácil, o curso de jornalismo que eu tô fazendo é online, que já facilita muito, porque se eu tivesse que me deslocar, talvez eu não teria tempo, porque a gente viaja muito, né, tem uma rotina meio louca, assim, às vezes a gente tá gravando em Goiânia, às vezes não. Ser online, pra mim, facilita muito. E desde que eu mudei de carreira e comecei essa nova faculdade, eu senti muito no meu coração que eu tinha que fazer esse vídeo e falar com vocês, principalmente pra mostrar que você não tá sozinho. Se você tá passando por algum processo de transição de carreira, tentando buscar algo novo, às vezes a gente se frustra, às vezes a gente pensa, meu Deus, será que eu não devia ter feito isso? Mas falando em Deus, entrega nas mãos de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Se você sentiu no seu coração que era hora de mudar e respirar novos ares, fazer algo novo, Deus já tinha plantado isso no seu coração há muito tempo. Então, fica tranquilo, fica tranquila. Se você não tá passando por isso, mas tá assistindo pra falar com alguém, manda esse vídeo pra essa pessoa, porque realmente a mudança de carreira, ela não é um processo que tem um tempo certo para cada pessoa. Algumas pessoas vão se adaptar mais rápido, outras não. Algumas pessoas vão ter mais medo, o que é super normal. O medo existe, o medo assusta, mas o medo não é real. Leia o livro Mais Esperto que o Diabo, é muito bom. E nesse livro ele fala que o medo, ele não é real, porque você tá pensando numa coisa no futuro, projetando coisas que nem aconteceram. Então ele não é real. Não se preocupa, não vai acontecer nada. Siga firme no seu propósito. Eu tô muito contente com o meu curso de jornalismo. Pode acontecer de eu chegar no final da faculdade e nem seguir essa carreira mais. Posso ter uma grande oportunidade dentro do jornalismo também? Posso também. Inclusive eu quero compartilhar com vocês que eu comecei um canal novo onde eu falo de automobilismo, porque eu gosto muito disso. Se você me acompanha há um tempo já sabe que eu sou o co-host do Xenãocast junto com o Xenão, onde a gente fala sobre as corridas, as novidades no mundo automotivo e dos automóveis. A gente tem falado mais das corridas, principalmente Fórmula 1 e o WEC, que eu gosto demais das corridas de endurance. Inclusive, tô no time de divulgação, então isso me deixa ainda mais empolgada para gravar esse tipo de conteúdo. E se você gosta também, tá lá, Automobilismo com Xenosa. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E é um projeto novo que eu falo das notícias, trago automobilismo. Eu não quis colocar tudo dentro desse canal para não ficar muita coisa, porque aqui eu compartilho coisas do meu dia a dia, produtinhos que eu compro. Então acho que se eu trouxesse notícias de automobilismo já ia ficar muita coisa. Foi por isso que eu decidi começar um canal do zero, então vai lá, me apoia, ajuda. E foi nesse período que eu decidi também mudar o sobrenome. Foi até o que eu
falei que eu ia comentar pra vocês. A vida toda eu assinei nas redes sociais, né, Isadora Alves, mas por alguns motivos, na verdade 3, eu decidi mudar. O primeiro dele foi que eu achava ele muito simples. E dentro dos meus estudos de jornalismo, eles falaram que se você tem um nome diferente, ele vai marcar mais. Eu lembro da história do Gianecchini, que ele fala que o Reinaldo Gianecchini, o Gianecchini não existe. Ele inventou ali, falaram pra ele, não, você não vai usar esse sobrenome. E na agência que eu fiz o curso, fiz meu DRT, eles até falavam pra mim, falaram, Isa, por que você não usa o Mundim, que é diferente, mais marcante? E aí eu não queria, por quê? Pelo segundo motivo, porque ele era o sobrenome da minha mãe. E aí eu tinha essa coisa assim de, não vou usar o sobrenome do meu pai, porque eu sou mais afastada dele, assim, a gente convive tranquilamente, mas eu não cresci junto dele, né? Então minha mãe foi mãe solo, e aí eu falava, não vou usar o sobrenome dele. E foi um processo que foi tratado em terapia, porque o Mundim e o resto do nome todo que eu uso dele é meu, é quem eu sou, né? Então eu tive que fazer as pazes com o meu passado para entender que o nome inteiro é meu. O sobrenome, o nome, tudo sou eu, é quem eu sou. Então eu não posso usar um ou outro pensando que eu estou favorecendo, sei lá, meu pai ou minha mãe, sendo que o nome inteiro é meu, é quem eu sou. Então eu decidi usar esse sobrenome diferente. E o terceiro motivo foi para desassociar da Isadora Nutri também, porque eu sempre era Isadora Alves Nutri, tudo que eu tenho aqui em casa ainda tá Isadora Alves, o cartãozinho, o e-mail, a logo, então tudo Isadora Alves. Por questão do burnout e tudo que eu tive, eu não quero mais me associar a Isadora Nutri. E aí foi mais um motivo para eu mudar. Como eu mencionei, se você olhar, sei lá, semana passada, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas na semana passada ainda era Isadora Alves. Então eu passei por toda essa mudança para que eu pudesse me acolher nessa nova fase e entender que a gente precisa respeitar o nosso tempo e que cada pessoa tem um tempo. E esse foi o meu, para fazer essa transição de carreira e me entender como a profissional que eu sou agora e compartilhar isso com vocês. Então, se você quiser comentar sobre alguma coisa ou me chamar no direct lá no Instagram, segue @IsadoraMundim agora e comenta aqui que sempre vai sair vídeo sobre a minha rotina. E se você gosta de automobilismo, se inscreva lá em Automobilismo com Xenosa. Um beijo e até o próximo vídeo.